Olá pessoal, aqui é o Marco Rian com mais uma super dica de alemão para vocês. Hoje nós falaremos de um dos vilões da língua alemã, é o verbo werden, tá? Esse verbo ele é muito conhecido como um verbo auxiliar, né, da passiva ou do futuro em alemão, mas ele é muito pouco trabalhado como um verbo pleno, ou seja, é um verbo com um significado próprio, tá bom? E é exatamente sobre isso que eu gostaria de falar, dar um pouco mais de atenção aqui no nosso vídeo, tá? Vamos lá então, vamos à nossa dica de hoje. Primeiramente, eu acho importante a gente conjugar esse verbo, ele é considerado um verbo irregular, quer dizer que existe uma mudança na raiz, né, do verbo, uma mudança vocálica, tá bom? Então, toda vez que houver uma mudança vocálica, nós consideramos, então, o verbo como um verbo irregular, tá? Então, vejamos lá, nós temos, por exemplo, aqui, ich werde, du wirst, er, sie, es, man wird, wir werden, ihr werdet und sie werden. Tá certo? Bom, vamos falar primeiramente do significado pleno, né, do verbo werden, quer dizer, ele tem um significado próprio e ele aparece sozinho na frase, tá? Então, para nós, o verbo werden teria três traduções. A mais oficial é tornar-se, tá? Mas nós também podemos traduzir este verbo como virar ou ficar, tá? Já vou dar alguns exemplos. Então, digamos assim, eu vou fazer aniversário, mentira, tá bom? Só um exemplo, eu vou fazer aniversário e vou fazer 30 anos, vamos dizer assim, tá bom? Então, em alemão, a gente diz Ich werde 30 Jahre alt, tá? Então, eu vou fazer, nesse caso, a tradução seria fazer 30 anos, tá? Bom, um outro exemplo, quando eu fico nervoso, a minha pele fica vermelha, quer dizer, eu fico vermelho quando eu fico nervoso, tá? Então, ich werde rot, wenn ich nervös bin, ok? Bom, um outro exemplo que a gente utiliza bastante com o verbo werden no sentido pleno é o de profissões, né? Então, quando a gente pergunta para crianças o que é que elas querem ser quando crescer, nós perguntamos, por exemplo, was möchtest du werden, wenn du groß bist? Oder wenn du mal groß bist. Tá bom? Então, also ich werde Arzt, ich werde Architekt. Tá? Então, eu vou me tornar médico, eu vou me tornar arquiteto. Tá certo? Bom, um outro uso bem comum do verbo werden é para fenômenos naturais, como tá ficando frio, tá ficando calor, tá? Então a gente utiliza também aí o werden, né? Então, es wird heute Abend kalt, né? Es wird morgen wärmer, tá? Então, hoje à noite vai ficar um pouco mais frio, mas amanhã vai ficar um pouco mais quente. Antes de passar para a função de auxiliar, acho que é importante também passar o verbo werden para as formas do passado, né? A forma pretéritum e a forma do perfect, tá bom? Então, vamos lá? Nós temos aí ich wurde, du
wurdest, er, sie, es, man wurde, wir wurden, ihr wurdet, sie, wurden. Essa foi a forma do pretérito. Agora nós vamos ver a forma do Perfekt. Ich bin geworden, du bist geworden, er, sie, es, man ist geworden, wir sind geworden, ihr seid geworden und sie sind geworden. Bom, então, só para exemplificar, nós podemos dizer, então, eu fiz 30 anos, né? Então fica ich wurde 30 ou ich bin 30 geworden, tá? Eu não vou entrar aqui muito na diferença entre as formas do pretérito e do perfect, tá? Eu acho que vocês podem, pelo menos agora, neste momento, considerar como duas formas com o mesmo significado. Bom, vamos falar então do werden na sua função auxiliar, também não poderia faltar num vídeo como esse. E o primeiro grande tema que aparece nos cursos de alemão é o tema da voz passiva, tá? Então, a gente pode primeiramente interpretar, né, a estrutura da frase como uma fórmula matemática, tá? Em que nós temos o werden na posição de número 2 da frase, conjugado, tá? Tanto no presente como nas duas formas do passado, tá? E no final da frase nós temos o particípio 2. O particípio 2 é aquele que vocês já conhecem de quando, né, vocês viram o perfect, tá? Então, gemacht, gekocht, geschlafen, gespielt, tá bom? Então, esse é o chamado particípio 2, tá bom? Se nós formos traduzir, nós temos o está sendo feito, tá? Está sendo cozinhado, está sendo limpado, está sendo construído, tá? Está sendo vendido, tá bom? Então, essa seria a tradução no presente. Então um exemplo, das Haus wird gebaut, tá? Então, a casa está sendo construída. Se eu for passar isso para as formas do passado, então eu vou trocar o werden do presente para o wurden. E aí nós temos o pretérito, tá? Então, das Haus wurde gebaut, quer dizer, então a casa foi construída, tá certo? Bom, e a forma do perfect, ela é diferente da forma do werden com sentido pleno, tá? Nós vimos que lá é com geworden e aqui na passiva é apenas com worden, tá bom? Então, nós dizemos das Haus ist gebaut worden, tá? Então, nós temos aí 3 elementos, né? Nesse caso, o auxiliar é o sein, tá? Então, ist. Depois nós temos o particípio 2, gebaut. E aí no final nós temos ainda uma forma bem especial do werden que só aparece aqui na passiva do perfect. Tá bom? Então, das Haus ist gebaut worden. E aí nós temos basicamente o mesmo significado, a casa foi construída. Bom, o segundo uso do werden como auxiliar está no futuro do alemão, tá? O futuro, o futuro né? Ele aparece bem tarde nos cursos de alemão. Por quê? Porque existe um uso específico do futuro e normalmente a gente nem precisa desse futuro, digamos assim, para falar de coisas futuras. É meio confuso, mas
É assim, se você tem certeza sobre o futuro, então você pode simplesmente construir uma frase no presente mesmo e colocar algum advérbio de tempo que faz referência ao evento futuro. Tá? Então, eu diria assim, morgen spiele ich Fußball. Então, estou dizendo amanhã jogo eu futebol, quer dizer, é um evento que vai acontecer no futuro, mas eu tenho certeza de que vai acontecer, por isso eu uso simplesmente o presente. Quando eu não tenho certeza desse futuro, né? Então, quando a gente tem, por exemplo, uma ideia de talvez, provavelmente, tá? Então é mais assim um plano do que propriamente uma certeza. Aí sim, aí nós podemos utilizar o werden, tá? Como auxiliar do futuro. E como eu havia comentado, de novo nós podemos trabalhar com uma fórmula, tá? Então o werden se encontra conjugado na posição de número 2 e o outro verbo aparece na forma do dicionário, no infinitivo, no final da frase. Tá? Então, esse é o futuro 1. Nós dizemos, então, morgen werde ich Fußball spielen. Tá? Aí, logicamente, tem que conjugar o verbo auxiliar werden, né, nas respectivas pessoas. Né? Morgen wirst du arbeiten. Tá? Então, amanhã você vai trabalhar, mas, como eu disse, usando o werden para construir o futuro, nós damos um aspecto até mesmo subjetivo, quer dizer, tem uma ideia de talvez, vielleicht, né? Às vezes a gente pode até substituir um pelo outro, nós podemos dizer morgen arbeitest du vielleicht, tá? Então, esse é o aspecto aí, o significado, a função do werden no futuro 1. Bom, e para concluir, nós temos que falar também do futuro 2. Tá? O futuro 2, ele aparece bem tarde nos livros didáticos de alemão, em alguns no B1.2, em outros no B2 e em alguns até no C1. Tá? Bom, o futuro 2 em alemão é o nosso futuro do pretérito. Eu diria assim, não é tão usado, né? Mas existe e a gente utiliza o futuro do pretérito para falar de numa sequência cronológica, né? Para falar de algo que nós teríamos terminado, teríamos feito no futuro. Tá? Então para citar dois exemplos, né? De novo, pensando na questão das fórmulas, tá? E a gente precisa se lembrar também daqueles verbos lá do perfect, lá do A1, quais são os verbos com sein e quais são os verbos com haben, porque nós vamos precisar disso também agora para formar o futuro 2. Tá? Então, apenas como um exemplo, morgen 8 Uhr werde ich schon in Brasilien angekommen sein. Tá? Então, amanhã, às 8 da manhã, eu já terei chegado no Brasil. Tá bom? Então, como é que foi a construção? Eu coloquei o werden na posição de número 2, né, o verbo auxiliar. Depois eu coloquei o particípio 2 do verbo ankommen, chegar, que é angekommen. E esse é um verbo que a gente utiliza com o sein, né? É considerado verbo de movimento. Então, a gente forma, né, o perfect deste verbo com o sein. E o sein aparece bem no final, no infinitivo, na forma do dicionário. Então, essa frase ela é formada por dois auxiliares, né? O werden, na posição 2, conjugado, né, respectiva pessoa, e o sein no final, no infinitivo. Tá? E nós também temos verbos com haben. Então, vamos dizer assim, quando você acordar, eu já terei saído de casa, já terei deixado a casa. Tá? Então, wenn du aufwachst, werde ich
das Haus schon verlassen haben, tá? Então, de novo, o werden na sua posição de número 2. Verlassen é o particípio 2 do verbo verlassen, quer dizer, deixar, abandonar. E aí é um verbo que é formado com o haben, portanto, o haben no final, no infinitivo. Tá? Então, é uma forma assim que a gente não utiliza tanto, né, o futuro 2. Talvez por isso é que ela apareça tão tarde nos cursos de alemão. Espero que tenham gostado da minha dica de hoje. Compartilhem, deixe o like, assine o nosso canal, fiquem ligados, mais vídeos virão por aí. Um abraço. Belínguas deseja a todos bons estudos.